pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Alice e o tema da nossa aula de História de hoje é Diferentes Povos e a União de Culturas. Então, na aula passada, eu deixei duas questões para vocês responderem sobre o que significa o Brasil ser um país de miscigenação e se isso significava dizer que os grupos étnicos se misturaram e perderam as suas identidades. A resposta para a segunda questão é que não significa. Os grupos étnicos que formaram a população brasileira e que formam até hoje não perderam as suas identidades. E o Brasil é considerado um país de miscigenação justamente por causa dessa mistura de povos étnicos que formaram, que construíram a nossa população a partir da colonização dos portugueses, né? Com sua chegada, com sua invasão aqui nas terras brasileiras, os indígenas já habitavam e depois desse processo de colonização, os povos negros da África, depois os imigrantes europeus, certo? Então, para a gente iniciar a aula de hoje, a gente precisa entender o que é cultura. O que é cultura? Cultura é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes que caracterizam e identificam um grupo social. Pode ser também considerado uma forma ou uma etapa de evolução das tradições, valores intelectuais. O que seria valores intelectuais? Conhecimentos, a ciência, valores morais, espirituais de um lugar e também de um período específico, certo? Então, já que cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social, é importante a gente entender que cultura é também uma construção dos seres humanos e é passada através da comunicação de geração em geração. Que podem reproduzir, nós podemos imitar, ou nós podemos também alterar e mudar, transformar a cultura de um lugar. Então, a cultura ela vai envolver conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, a religião, a língua, relações espaciais, ou seja, o território geográfico vai também influenciar na forma, no costume como os povos, as pessoas vivem. Conceitos de universo também, tá? Hoje a gente vai focar nesse aspecto da cultura, no aspecto da religião, nesse elemento cultural. Mas por que, professora? A religião durante muito tempo foi as religiões, foi quem definiu, foi quem disse, conduziu como as pessoas iriam se comportar, os valores morais, o que era certo, o que é errado. Durante muito tempo na história, foi a religião, as religiões que diziam para as pessoas como elas deveriam se comportar, o que fazer, que ditava os costumes. E até hoje é assim, não é verdade, gente? Então, a cultura e a religião é um aspecto muito importante para os primeiros povos. Acreditavam que nascer, morrer e mudanças climáticas eram controladas por forças sobrenaturais, forças superiores. Os elementos da natureza, árvores, rios, rochas, influenciavam na vida das pessoas. Então, os povos antigos acreditavam que os elementos da natureza tinham essa força sobrenatural. As forças da natureza eram consideradas divindades, então eram realizados cerimônias, cultos à natureza. Então, após os seres humanos começarem a domesticar animais, a praticar a agricultura, foi que se iniciou também o culto e ritos, rituais de agradecimento pela terra fértil, envolvendo músicas e danças, que até hoje é presente nas religiões. Aí a gente tem a religião na antiguidade, na Mesopotâmia, no Egito e na Grécia. Na Mesopotâmia,
as religiões eram politeístas. Ou seja, o que quer dizer uma religião politeísta, professora? Quer dizer que as pessoas cultuavam vários deuses, não apenas um. Poli quer dizer vários, muitos, tá? Então, mas o principal dos deuses, né, da Mesopotâmia era chamado como Enki, que era o deus da água doce e também o deus da sabedoria. Os templos eram considerados a moradia dos deuses na terra, era um lugar de destaque nas cidades e também um lugar onde aconteciam as cerimônias. No Egito, a religião também era politeísta. Os deuses possuíam a forma humana e também de animais. Eles acreditavam na vida após a morte e, por isso, ritos funerários eram muito importantes. E até hoje a gente também carrega essa herança, né, de realizar o rito quando as pessoas morrem, o funeral e tudo mais. Agora a gente vai ver as religiões monoteístas. E aí qual a diferença das religiões politeístas? A religião monoteísta é aquela religião em que cultua-se apenas um único Deus, tá? Um único Deus e não vários deuses. Então, os hebreus eram povos que acreditavam na existência de um único Deus. Aí a gente tem 3 exemplos de religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo, a religião dos hebreus, a mais antiga crença monoteísta do Oriente Médio. Eles acreditavam em Javé ou Jeová, o Deus Supremo. Revelado a Abraão como o Deus único. Então, a tradição judaica inicia quando Abraão obedece a uma ordem divina para guiar o povo hebreu da Mesopotâmia até a terra prometida, Canaã, que hoje é um território chamado e conhecido como a Palestina. Tá? O livro sagrado do judaísmo é a Torá, onde nesse livro estão os mandamentos e as instruções de aspectos da vida, como família, trabalho, alimentação, as obrigações religiosas. Então, o livro sagrado do judaísmo que orienta as práticas religiosas, mas não só isso, a forma como as pessoas devem viver. Né? Como eu falei no início, as religiões elas têm também essa função de organizar, de conduzir, de dizer como as pessoas devem viver. Então aqui eu trago o Torá, o livro sagrado do judaísmo, e trago também uma reportagem falando sobre a história da primeira sinagoga das Américas, que foi fundada no Recife por fugitivos da Inquisição durante a invasão holandesa. Essa sinagoga ela fica na Rua do Bom Jesus, que antes era conhecida como a Rua dos Judeus. Agora a gente vai falar sobre o cristianismo, tá? O cristianismo acreditavam no Messias como salvador da humanidade, na vinda de um Messias que viria para salvar toda a humanidade. Acreditavam não, tá, gente? Acreditam. E esse Messias é Jesus Cristo, a religião oficial do Império Romano. Maior número de adeptos religiosos no mundo, o cristianismo. É uma religião tão importante que influencia, inclusive, no calendário civil, no calendário das sociedades, de muitas sociedades. Né? Tanto é que o nosso tempo, o tempo da humanidade, ele é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, porque de fato mudou esse acontecimento, esse fato histórico, mudou toda a história da humanidade. Atualmente existem vários segmentos, né? Aqui no Brasil a gente tem a presença do catolicismo, né, que foram trazidos inclusive pelos portugueses, trouxeram a Companhia de Jesus, os jesuítas, que durante muito tempo foram responsáveis pela educação
né, e a catequização dos povos indígenas, dos africanos escravizados aqui no Brasil e das elites também, né, dos donos de terra, dos portugueses que foram trazidos para colonizar as terras brasileiras. E temos também o protestantismo. Aqui nós conhecemos, eles se denominam como evangélicos, né? São as pessoas evangélicas, que também é bastante influente na nossa sociedade brasileira, tá? Na nossa cultura. Aí a gente tem o livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia sagrada. Eu trago aí duas imagens, né? A Bíblia do catolicismo e a Bíblia do protestantismo, e trago a Igreja dos Santos Cosme e Damião, a fachada dessa igreja, que é o templo católico mais antigo no Brasil, tá certo? Fica em Pernambuco também, né, para vocês verem como o nosso estado ele é rico culturalmente falando, e na cidade e no município de Igaraçu. A outra religião monoteísta é o islamismo, que surgiu no período medieval, com religiosos do mundo inteiro, mas principalmente no Oriente Médio, na África, alguns países da Ásia e também da Europa. No ano de 610, o profeta Maomé recebe revelações de Deus após atender o chamado do arcanjo Gabriel. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, onde nele também se encontram práticas e ensinamentos, né? De como as pessoas práticas, né? Como as pessoas devem exercer a religião e de como as pessoas devem viver também em sociedade. Por isso que a religião ela é um aspecto, ela é um elemento cultural muito importante. Aí aqui eu trago a imagem do Alcorão, o mais antigo, né, encontrado, uma cópia mais antiga que foi encontrada no Reino Unido, e trago uma imagem do templo do islamismo, a mesquita de Sultão Ahmed, que fica na Turquia, em Istambul. Aí agora eu vou apresentar para vocês as religiões milenares da Ásia e da África. A gente tem o hinduísmo, o budismo e a Yorubá. O hinduísmo é uma das mais antigas do Oriente Médio, que surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. A religião hindu ela tem 4 livros sagrados, são conhecidos como Vedas, e são os livros do conhecimento, livros da sabedoria. Nesses livros nós encontramos uma coleção de hinos religiosos e preces. Suas crenças estão relacionadas à natureza humana e à criação do universo. Eles fazem reverência a várias divindades, ou seja, são politeístas, tá? Aqui eu tenho a divindade mais conhecida e cultuada na Índia, que é a imagem de Ganesha, a deusa da sabedoria. Outra religião, como eu falei para vocês, é o budismo, que é uma religião bastante influente na Ásia desde a antiguidade. Ela foi fundada pelo príncipe Siddhartha Gautama. É conhecido como Buda. Buda significa iluminado, tá? E nessa religião eles buscam reconhecer o sofrimento e superá-lo. Está presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Sri Lanka e também na Tailândia. Aqui eu tenho a imagem, né, do príncipe Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, o iluminado. E agora a gente vai falar da religião Yorubá, na África, bastante presente no continente africano, né? E a África, ela tem essa riqueza e essa diversidade religiosa, na verdade, né? Justamente porque é um continente e seus diversos povos étnicos têm aí as suas também religiões.
mas a Iorubá é a mais conhecida e também suas características, e essa religião foi trazida também para o Brasil, né? Hoje nós temos as religiões de matrizes africanas, que devem sim ser respeitadas, né? Devemos combater a intolerância religiosa, né? E foram trazidas por esses povos africanos aqui no Brasil, tá? Mas ela está mais presente na região da Nigéria e também em outros países da África. Eles acreditam no ser supremo, o Olodumare ou apenas Olorum, tá? Acreditam no Criador do mundo e das divindades, que são chamadas de orixás. Reis, que é a representação de reis, guerreiros e personagens históricos ligados a elementos da natureza, como o fogo, a água e o vento. Aí aqui eu trago a imagem, né, a representação dessas divindades que são cultuadas na religião Iorubá. E para encerrar, eu trago essa reflexão para vocês, que enquanto cidadãos devemos respeitar as crenças e a religião de cada povo, para que assim tenhamos uma cultura de paz e união na humanidade. E fazendo um link com a aula passada também, que a gente já viu, na verdade, o quanto o nosso Brasil ele é rico na nossa diversidade cultural. E o quanto esses diferentes povos que formam a população brasileira, o quanto eles continuam existindo, resistindo e cultuando também as suas religiões. E nós, enquanto povo diversificado, devemos nos respeitar e respeitar essa riqueza e essa diversidade cultural que existe aqui no Brasil. E aí nós encontramos sim algumas dessas religiões, a presença de algumas dessas religiões aqui no nosso país, tá? E aí eu deixo para vocês 3 questões. A primeira, qual a diferença entre as religiões monoteístas e as politeístas? Quero ver se vocês lembram. A segunda, no Brasil, existem a presença de quais religiões? E aí vocês conseguem identificar? Eu acredito que sim, né? E a terceira questão, qual a importância dos livros sagrados para as religiões? E aí eu quero agora, para encerrar, deixar um recadinho com vocês, dizer que a pandemia ainda não acabou. Quem ainda não tomou a vacina, os pais, os familiares de vocês, cuidem de se vacinar e continuar os cuidados, tá certo? Usando máscara, a higienização das mãos, não aglomerar. Isso é muito importante para que a gente possa retornar, voltar ao normal, um novo normal agora, né, pessoal? Com segurança. Um cheiro para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.